E aí, pessoal? Tô eu aqui de novo, Oswaldo Neto, corretor de imóveis, corretor há 20 anos, mais de 500 contratos assinados. Imagina quanta batalha. Então, assim, pessoal, o que acontece? Eu tô aqui para fazer um bate-papo com o corretor porque eu sei das inúmeras dificuldades que você, corretor de imóveis, tem, porque eu tenho. Eu atuo nesse mercado imobiliário, eu tenho Cresce, eu sei das dores que vocês têm. E eu estava assistindo esse vídeo e aí o pessoal veio com uma informação que eu achei muito interessante, sabe? Eles estavam falando de predadores financeiros. Então, assim, gente, o primeiro predador financeiro que eles consideram são os burocratas, sabe? Então, assim, eu acho assim muito justa a colocação, porque os burocratas, né, impostos, cartório, então assim a burocracia ela é lucrativa, sabe? Então assim eles são sedentos por dinheiro, né? Então assim são pessoas que não sabem produzir dinheiro, eles só querem dinheiro para gastar dinheiro, né? Então assim não é que eu estou incentivando uma sonegação fiscal, não. É porque um dinheiro, um imposto pago e bem gasto, né, pelos burocratas, por exemplo, para a gente ter segurança, para a gente ter rua, para a gente ter escolas, para a gente ter saúde. Nossa, isso é uma bênção, né? Mas o problema é que os retornos não são condizentes com o tanto de impostos que a gente paga. Então, assim, esse primeiro predador financeiro, esses burocratas, né, vivem disso, não são empreendedores natos como nós, corretores de imóveis, né, que vivemos de empreender, vivemos do nosso suor, né, das nossas alegrias e das nossas tristezas durante a nossa jornada aí, né. Então, assim, eu falo que a gente precisava muito entender essas questões dos predadores financeiros, porque o segundo predador financeiro que eles citam são os parceiros, né? Os sócios, os casamentos, e eles falam que esses predadores financeiros, se tudo fosse bem estipulado na hora dessa união, né? Eu acho que os problemas diminuiriam bastante, sabe? Então, na hora de você adquirir um casamento, na hora de você adquirir uma sociedade, então, se você já tivesse um pacto pré-nupcial, se você já tivesse um contrato de sociedade já bem estipulado, com começo, meio e fim, a mesma história de sempre. O meu começo, meio e fim. Sua vida seria muito mais fácil, sabe? Então, assim, a gente tem que contar que no futuro a gente pode ter um contratempo e isso vir a dividir essas finanças, né, construída por vocês e seus parceiros, né? Então, assim, esse é um dos predadores financeiros que a gente tem durante a nossa vida financeira. Outro predador financeiro que eles citam são os advogados. Então, assim, não tem como você passar uma vida sem um advogado. Não vai ter como. Não vai existir a possibilidade de você nascer e morrer sem ter contato com um advogado. Gente, é isso que eu falo, sabe? E na hora que eles falam de predadores financeiros, incluem os advogados também, então a gente fica assim preocupado, porque são profissionais que trazem muitas soluções para a vida da gente, sabe? Porque problemas vão existir, percalços vão existir todos os dias. Então, assim, a gente precisa entender que vida financeira é feita de problemas e soluções. Então, assim, quando a gente está fazendo um desembolso para ter um profissional acompanhando um problema que a gente adquiriu durante a nossa vida financeira, e essa pessoa ela vem com uma solução para o seu problema, então assim
ser nomeado um predador das nossas finanças, isso é uma situação assim que eu fico preocupado, né? Que são pessoas que vêm agregar a nossa vida. É óbvio que nós vamos ter profissionais e profissionais, né? E profissionais que vêm para agregar é uma bênção para a vida de todo mundo, mas profissionais que vêm para realmente ser um predador, né, ele vai estar sempre atrás de você, que é o fácil acesso ao seu bolso. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito bem ao nomear um advogado como um predador, mas é um predador, né, das nossas finanças. Nós vamos ter sempre que gastar com advogados. Outro predador que estava na lista, gente, são as empresas, né? Então, são todo mundo que quer te vender alguma coisa. Então, vão estar sempre também atrás de você, né? Então, eles estão aí para te vender coisas. No caso, por exemplo, os bancos, né? Facilitam muitas coisas para vocês, mas isso tem custo, sabe? Isso tem preço. Então, assim, vamos dizer que é um predador que também a gente tem que ficar de olho nele, porque é um predador que pode facilitar muito a sua vida, né? Eu falo que, assim, eu vou falar de renda aqui para frente, né? Depois dessa lista de predadores, para nós corretores, qual que vai ser o resumo disso? Vai ser a gente falar dessa vida de começo, meio e fim para nós, porque a gente, por exemplo, eu posso pegar um dinheiro, um empréstimo num banco para comprar um imóvel, né? Isso vai ter um custo elevadíssimo. Mas, por exemplo, você pode estar pagando parte desse empréstimo com o aluguel do imóvel, por exemplo, né? Você pode estar comprando um imóvel com dinheiro do banco, o banco vai receber, o predador vai receber a parte dele, mas você pode estar comprando um lote que você pode estar desmembrando ele e fazendo uma renda futura em desmembramento, em parcelamento de solo. Então esse predador acaba... Por isso que eu falo, por que eu estou começando a falar dos predadores, gente? Porque a gente precisa entender quais os caminhos seguir, né? Então o corretor de imóvel, que é um empreendedor nato, ele precisa entender essas coisas, porque o quinto predador da lista são os corretores de imóveis. Então, assim, gente, a profissão do corretor de imóveis é considerado um predador porque também vai ser um profissional que acho muito difícil de você passar uma vida sem dar uma comissão para um corretor, né? O corretor ele vai estar envolvido em inúmeras situações que podem facilitar o seu caminho, né? Na hora de um falecimento, a divisão de um imóvel, na hora da venda desse imóvel, um predador das finanças, né? Que eu vou te falar também, é um prazer para mim pagar comissão para um corretor de imóveis. Dentro de todos esses predadores que a gente está falando, de tudo que a gente citou aqui, e nós, por estarmos presentes entre esses 5 maiores predadores das finanças das pessoas, a gente tem que estar ciente que a gente tem que criar uma relação diferente. Esses predadores ele vai levar sempre uma parte das suas finanças, mas tem que ter a contrapartida disso. A gente falou dos burocratas, se a gente tivesse saúde, a gente pagava imposto feliz. No caso de parceiros, se tiver um contrato bem feito entre os parceiros, a gente vai fazer uma dissolução dessa parceria de forma feliz, com advogados, com as empresas, com os bancos. Já citei que tem como você estabelecer uma relação com esse predador que venha trazer benefícios para vocês. E com os corretores de imóveis, gente, o corretor de imóvel que fica atrás do cliente sem parar, né, na mira do bolso dele, em busca única e exclusivamente da comissão, gente, esse corretor de imóveis está no caminho totalmente errado. É isso que eu falo. Quando eu falo que a gente precisa saber orientar um negócio imobiliário, é por causa disso, porque essa história de ser um predador que não traga
não traga benefício para quem está do outro lado. A gente precisa estabelecer relação com esse, a gente precisa se envolver com essa pessoa que está conosco. Eu estou falando de relações bem estabelecidas. A gente precisa ter a consciência de estar fazendo um negócio bom para os nossos clientes, que ele vai estar feliz amanhã, fazer um negócio, um corretor tipo advogado do diabo. Tem que estar bom para ambos. Você tem que zelar por ambos. Você não pode ser um predador que é considerado um predador. As pessoas têm que ter o prazer de estar gastando essa comissão com você. Ela tem que ter tido benefício com isso. Essa relação tem que ser boa para todo mundo. A gente não pode falar de ser considerado um predador de forma maléfica para as pessoas, não. As pessoas precisam ter o prazer de te pagar essa comissão por você ter feito um bom negócio para essas pessoas, sabe? É óbvio que percalços e maus negócios vão existir, gente. Quantos problemas eu já tive e você também já deve ter tido na sua carreira profissional. Eu tenho mais de 500 contratos assinados, então assim, vai existir alguma situação que não saia com um contexto planejado por você, né? A gente depende de inúmeros fatores para que um negócio imobiliário, uma operação imobiliária chegue a um final feliz. A gente depende de inúmeros fatores e de terceiros. A gente depende de prefeitura, a gente depende de cartório, a gente depende da boa vontade, da boa fé das partes. Então a gente pode até ser considerado um predador das finanças das pessoas, porque parte do patrimônio dela vai para o nosso bolso, né? Na hora no mínimo 6% de comissão é nosso. Então, assim, a gente tem que dar essa contrapartida, a gente tem que estar muito consciente do que você está fazendo nesse negócio, qual que é a sua participação nesse negócio imobiliário. Então, assim, levando em consideração tudo isso, eu estou aqui hoje para a gente falar de como você fazer com que a sua carreira de corretor de imóveis seja benéfica às pessoas e a você, sabe? Nós temos fonte de renda, gente. Fonte de renda hoje é o que? É salário, né? São ativos e passivos, né? Então o salário, você tem um emprego, você trabalha para a pessoa, ele te paga o salário todo mês e vida que segue, você se planeja em cima disso. Nos ativos onde você coloca seu recurso e tem as suas receitas mensais em cima desse investimento que você fez, e os passivos, né, que são o lugar do investimento ideal para um corretor de imóveis. Se ele vende aquilo, ele tem que investir naquilo. Um corretor do mercado financeiro que não investe em ações, ele está vendendo uma coisa que ele não acredita nela. Então, assim, o corretor de imóveis, por ser um empreendedor, por não saber o que é que vai acontecer com ele amanhã, né? Por ser essa pessoa que participa, que vai estar envolvido, todas as famílias vão te dar uma parte das finanças dela num dia na vida. Então, assim, você tem que se organizar e você tem que ser um exemplo, né? Então, por exemplo, os passivos, você tem que comprar imóvel, você tem que vender imóvel, você tem que ter renda com imóvel, você tem que ter aluguel, receber um aluguel, você tem que construir uma kitnet, você tem que estar envolvido nisso, você tem que estar dentro disso. O corretor de imóveis, ele precisa mostrar ao mercado que ele é bem sucedido, não é igual os grandes players que a gente vê aí no mercado, que eu acho até engraçado, sabe? Parece que eles trabalham com veículos, sabe? Não é com imóveis. Porque eu nunca vi, todo dia quer mostrar um carro mais bonito que o outro e tudo, sabe? A gente tem que mostrar para o mercado que a gente está ali oferecendo situações que vocês comprariam, né?
Você tem que, se você chega para um cliente seu e fala, não, compra um lote nesse condomínio, constrói uma casa nesse condomínio aqui, porque é bom. E porque eu comprei aqui um lote, construí aqui, aluguei, tô tendo renda com isso e tá a prova aí. Essa é a prova que você precisa dar no mercado. Essa é a prova que o corretor de imóveis tem que dar no mercado. O corretor de imóveis ele precisa mostrar que veio. Então assim, o corretor tem que se planejar. Ele tem que chegar e falar. Aí o cara vai olhar para você e vai falar, uai, né? Eu tô realmente no caminho certo, porque se o cara tá fazendo para ele, para a família dele, é bom para mim também, né? É bom para mim também. Vale a pena eu estar nesse projeto. É essa relação que eu tô falando, quando eu comecei falando lá dos predadores, lá no começo, é você mostrar para quem está do outro lado ali que você está envolvido naquilo ali. Que aquilo ali, se é bom para você, é bom para a sua família, é bom para a família dele. Então, sabe, gente, o corretor de imóveis ele precisa saber desenvolver projetos financeiros para a vida dele que seja exemplo para os outros que estão ali para te acompanhar. É impossível pensar que uma outra coisa que eu vi recentemente, né, que né, os grandes investidores de Wall Street só param lá de carrão e tudo para contratar corretor que anda de metrô, né? Então, assim, é uma comparação do tipo, pô, se você é bom mesmo no que você está falando que você então me mostra. Um cliente, se ele te visita na sua casa e você mora em um imóvel não condizente com tudo que você oferece para ele, você vai perder sua credibilidade. Você vai perder sua credibilidade. Entendeu? Não adianta o carro bonito não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são os exemplos que você vai dar para ele dessa vida que você teve na sua carreira profissional. Então, assim, sabe, o corretor de imóveis, ele precisa estar muito consciente do que ele faz. O cara ganha a comissão ali, ele pega o dinheiro dele, torra, vai, viaja, faz o que bem entende, e não investe, e não consegue dar essa prova para o mercado que ele tem condição de estar fazendo esses negócios, porque o que ele faz é o contrário. É o contrário. Então a prova dele é muito ruim. Então tudo isso, por isso que eu falo, gente, parte da sua renda, corretor de imóveis, entenda, parte da sua renda, você é fornecedor desse produto. Se você é fornecedor desse produto, você tem acesso às melhores condições do mercado. E se você não tem visão para fazer os investimentos com parte dos seus ganhos, você não tem visão para orientar seu cliente. Gente, problemas vão existir a vida inteira. Mas quem tem a solução certa para um problema merece ganhar melhor do que o outro. Então, se você é um exemplo, se você tem a solução certa para aquele empreendimento, se você investiu ali, se você teve resultado, você tem condição de ganhar dinheiro com aquele empreendimento ali, porque você é a prova viva que o negócio funciona. Então, se você não se planejar para você estar bem estabelecido financeiramente, se você não consegue provar que aquilo ali é um bom caminho para o seu cliente, ele vai investir o dinheiro dele em ações, mercado financeiro, porque vai ter um corretor bem sucedido que vai provar para ele que outro caminho é melhor do que o caminho que você está oferecendo para ele. Então, o corretor de imóveis, eu comecei lá atrás falando de predadores, para eu chegar aqui agora para você e falar que você precisa cuidar na sua vida financeira. Você precisa saber onde você investe os seus recursos.
Porque você vai precisar dessa prova lá na frente para você fazer bons negócios, porque senão você vai continuar estagnado onde você está. E você vai ver seu colega que está na mesa do lado aí, que está deixando de fazer a bela viagem com a família e está investindo o recurso dele em mercado imobiliário e está conseguindo dar provas para o mercado que ele é um cara que tem visão, você vai ficar chupando dedo. Porque, assim, os profissionais que conseguem se organizar bem, eles são os profissionais que vão ser mais assediados pelo mercado. E se você não se organizar e não ouvir o que eu estou te falando, fica aí chupando dedo e olhando para o parceiro que está na mesa do lado. E não são só nos investimentos reais, não. Não se esqueçam de investir na carreira de vocês, na profissionalização do corretor. Desse cidadão que está aí na frente do cliente para orientar esse negócio e não sabe nada do direito imobiliário. Eu sei que está aí vendendo uma locação e não sabe nada da Lei 8.245, da Lei do Inquilinato. Então, gente, eu passei aqui hoje para fazer esse bate-papo com o corretor, porque a gente tem que se organizar. Parte dos nossos recursos tem que ser investido em nós. Parte dos nossos recursos tem que ser investidos em marketing. Então, se você não conseguir se organizar para que você tenha uma visibilidade melhor e para que você para que você consiga passar segurança para quem está te acompanhando ali, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você precisa fazer bases melhores para a sua carreira profissional, senão você vai ser mais um na estatística que pulou fora. Tá, gente? Então, o bate-papo já foi longo aqui, né? E eu sempre que eu puder eu vou estar aqui passando para compartilhar minhas experiências de vida de corretor, né? E para que eu possa ajudar a vocês que estão aí me assistindo, né? A fazerem um final feliz para vocês e que os seus clientes tenho absoluta certeza que você sabe o começo, o meio e o fim dessa história. Tá bom? Fica a dica para todo mundo aí. Um abraço e nós vamos passar sempre aqui com esse bate-papo com o corretor para que a gente se ajude. Comentem, compartilhem esse vídeo. Isso vai me ajudar e vai nos ajudar para que a gente curta, para que a gente tenha sempre aí motivação para estar fazendo esses trabalhos aqui para a gente se ajudar, tá bom? Um abraço, sucesso para todo mundo e se precisar, se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim aqui que eu estou sempre à disposição. É só ter um tempinho aqui que eu paro para a gente estar batendo um papo e tem feito isso com alguns corretores e se Deus quiser eu tenha sempre mais tempo para a gente estar fazendo esse trabalho, porque se estiver ajudando as pessoas, se estiver ajudando você, corretor de imóveis, isso para mim já é uma riqueza enorme. Um abraço, fica com Deus.